Boa tarde. Obrigado por vocês terem vindo e pelo outro tanto de gente que está sentada ali fora, né? Para a gente discutir esse tema, né? E o meu objetivo aqui é apresentar para vocês a grande revolução científica que está acontecendo, né? Que está para acontecer, talvez da magnitude da Revolução Copernicana, que é uma das mais famosas da ciência, né? E ela vai estar acontecendo agora, daqui a pouco, até eu, com a minha jovem idade, vou... Né, se a gente cuidar da nossa saúde, todo mundo aqui vai participar, né, e a próxima geração, né, vai viver essa grande revolução. Né? E essa revolução científica se trata da concepção da vida. A grande pergunta é: a vida é um milagre? Ou ela é decorrência das leis materiais, das leis da matéria? Milenarmente, né, a humanidade sempre se sentiu impotente diante das grandes coisas, como os trovões, a chuva, as estações do ano, o nascimento e a morte. Todas essas coisas magníficas, o universo, né, eram tão inacreditáveis que se atribuía a uma inteligência externa. Né? Então, e algumas questões ainda continuam nesse esquema. Né? A vida, a origem do universo, a origem da vida ainda são temas que tem muito mais gente que acredita que foi criada de fora, né, por uma inteligência superior, do que decorrente das leis dessa matéria que a gente conhece. Né? Então, essa perspectiva criacionista acha que a matéria é burra, né, e que não cria nada, e nada de maravilhoso. Então, maravilhoso é só alguém maravilhoso que cria. Então, isso, a origem da vida, a questão da vida, está para passar desse contexto para o contexto das leis naturais. Tá? Então, é uma das últimas coisas, né, que está entrando na ciência. Ainda não entrou completamente para a humanidade, ainda não entrou. Né? Então, quer dizer, então, essa questão da vida, da origem da vida, né, é uma questão que vai ser tratada e os investimentos são tão grandes, os recursos humanos e financeiros são tão grandes, que ela vai ser resolvida no ambiente astronômico. Né? Ela já avançou um pouco. Né? Nos anos 50, os astrônomos, baseado numa ideia muito simplória, olhando para a vida é água. Se a gente espremer gente, alface, bactéria, elefante, é tudo água. Aí tem um pouquinho, né, 10% de matéria, que é chomps, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. São 6 átomos chamados biogênicos. Então, eles falaram, a vida é muito simples, vamos fazer no laboratório. Né? Então, fizeram um caldeirão de bruxa, né? Colocaram lá dentro, deram descarga, tal. Não criaram vida, mas criaram os aminoácidos de forma abiótica, quer dizer, sem a participação da vida. Nossa, então construímos os tijolos da vida sem a vida. Mas a coisa não foi para frente, ficou ali. Por quê? Porque a vida, além dos aminoácidos, precisa de um software que liga, né, milhões de aminoácidos e tem um software de replicação. Então, como é que nasce um software na matéria? Ninguém conseguiu fazer em laboratório. Isso vai ser feito. A vida vai ser feita em laboratório, tal. Vai ser interessante isso daí. Né? Mas não agora. Mas como que a gente pode progredir no conhecimento da vida sem produzi-la em laboratório? Quer dizer, então, já sabemos que os tijolos básicos, que é água líquida, né, e só 6 átomos biogênicos, a gente já sabe fazer. Isso tem em todo lugar. Qualquer esquina do universo tem água e tem elementos biogênicos produzidos pelas estrelas. Né? Isso, ou seja,
A vida é feita do lixo da evolução estelar. A vida é o lixo da evolução do universo. Se eu fosse fazer uma coisa milagrosa, eu faria com alguma coisa que não seja o lixo, eu faria com molibdênio, com tungstênio, né? Então, o fato da vida ser uma oportunidade da química, a mesma química que faz sabão, shampoo, é a química que está na base da vida. Bom, tem aquele softwarezinho que ainda a gente não sabe. Mas não precisamos chegar lá. Quer dizer, nós vamos procurá-la, né? Nós vamos procurar essa vida fora daqui. Mas que vida que a gente vai procurar? Vida é uma coisa, ninguém tem, os biólogos não têm definição da vida e não precisa. Eles olham a maquinária celular, eles sabem que aquilo é vida. Eles não trabalham com isso. Quem trabalha com isso, normalmente, é astrônomo, paleontólogo, né? Então, quer dizer, a origem da vida, né, ela não vai ser procurada assim. A vida, por exemplo, durante muito tempo, se procurou a vida, por exemplo, como sendo comunicação, né? Eu lembro, quando eu era pequenininho, a gente morava num fim de mundo no Brasil, sem luz elétrica, e a gente brincava em volta das fogueiras, né? Dançava as crianças ali, olhava para o céu, tinha aquelas estrelas, e a gente imaginava que eram fogueiras e tinha crianças, meninos e meninas, rodando lá em volta daquelas fogueiras. Dava vontade de gritar: "Oh, vem brincar com a gente", né? Tem gente aí? Essa coisa de criar, a gente não fazia isso porque a gente sabia que não ia ser escutado. Mas alguns cientistas, na década de 50 e 60, pegaram os radiotelescópios, que manda mensagem no vácuo, e começaram a procurar. Mas isso parou, porque isso daí não tem ciência por trás disso. Ninguém sabe como se origina a comunicação, e não dá para procurar desse jeito, não tem recursos. Quer dizer, não é que seja estúpida a ideia, é que não tem como financiar isso. Quer dizer, ciência, você tem que ter um método científico, você tem que ter uma ideia que seja testável, que você pode fazer um X. Fazer um X, tem alguém aí, não tem? A gente fala: não, tem alguém e não tem. Talvez não estão em casa, por isso que não responderam. Então, não dá para testar, e pode levar milhares de anos. Então, a pergunta mudou. Há 20 anos atrás, a astronomia se perguntou: tem vida como a da Terra em outro lugar? Mudou totalmente, porque vida como a da Terra a gente sabe como é, né? A vida da Terra não somos nós, não somos elefantes, não é a floresta amazônica. A grande maioria dos seres vivos são invisíveis, são micróbios, né? E se puser nos pratos de uma balança, muito provavelmente os micróbios vão pesar mais do que a floresta amazônica, os elefantes. Ninguém ainda fez essa conta, né? Mas é, no mínimo, igual por igual. Então, nós vamos procurar micróbios. Os nossos ETs modernos são micróbios. Mas como procurar micróbio? Quer dizer, essa vida da Terra, qual a possibilidade de que ela exista em outros lugares? Vamos olhar para a Terra. Os micróbios apareceram aqui quando o planeta ainda não estava completamente formado. Apareceu vida anaeróbica, e há 2,5 bilhões de anos atrás, a vida aeróbica tomou conta, oxigenou a atmosfera, envenenou essa primeira vida e dominou, né? Então, nós temos dois tipos de vida que dominaram a Terra: uma primitiva, que emite metano, e uma mais avançada, que emite ozônio, né? Então, a Terra, quando a gente vê uma foto tirada da Terra com uma nave espacial, você não vê sinal de vida macroscópica. Mas é só pôr aquilo num analisador, num espectrógrafo, que a gente chama, vai aparecer ozônio e metano. Qualquer ET principiante falaria: ali tem seres fotossintetizantes e anaeróbicos. E anaeróbicos por quê? Porque num planeta com uma atmosfera fina, rochoso como a Terra, não existe nenhuma forma de produzir camada de metano e camada de ozônio, né, sem a vida, porque elas são desgastadas e eliminadas pelo Sol constantemente, e são constantemente repostas pelos micróbios. Então, nós não precisamos fazer um negócio complexo.
eu quero ver um planeta, então eu tenho que fazer um telescópio ligado com um microscópio, e aí vou ver um micróbio. Não, não é assim. Quer dizer, basta ver o planeta. Basta ver o planeta e os sinais de atividade biológica. Então, a visibilidade da vida fica tão grande quanto a visibilidade da sua atmosfera. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. E essa vida, ela tem chances. Olha, essa vida apareceu logo no início do planeta, tomou conta de todos os nichos do Polo Norte, deserto do Saara, reator nuclear, fundo dos oceanos. A vida não é uma coisa difícil nem frágil. É para nós. Mas para a natureza é uma das coisas mais robustas e agressivas. Então, essa agressividade da vida que ocupou todos os nichos ecológicos, e que agora, quando a gente vai acabar com a nossa vida com o efeito estufa, grande parte dos micróbios vão falar, finalmente esses daí fizeram alguma coisa boa para a vida, porque para nós é bom 120 graus, aí que a gente gosta de fazer filhinho, 120, 100 graus e tal. Nós vamos tornar esse planeta muito mais habitável. Né? E os ETs vão falar, nossa, agora tem vida lá. Né? Então, a agressividade da vida, né, dá a ela uma grande janela de oportunidades. Mas aqui no Sistema Solar, a gente já olhou todos os planetas, não tem ozônio, não tem metano em lugar nenhum. É totalmente irrelevante, né, para a vida do Sistema Solar. Marte, só quando esse pessoal aí for para lá e vai ter vida lá. Né? Mas, por enquanto, é irrelevante. Pode até ter, mas não é isso que a gente quer. A janela de oportunidade está nos planetas. Não vamos pegar o universo do Steiner, aí, que é grande demais. Né? Vamos pegar essa ilha de estrela que chama Via Láctea. 200 bilhões de estrelas, 10 planetas cada estrela, dá 2 trilhões de planetas, mas nem todos são bons. Os gasosos, eles são autoesterilizantes, então a gente vai procurar os rochosos. Ainda sobra muito. Mas nem todo rochoso é, a gente quer o que tem água líquida. Né? E água líquida, água tem em todo lugar. Onde se aponta o radiotelescópio tem água que não acaba mais, a água é a substância mais comum e mais antiga do universo. A Terra é um dos lugares mais áridos que tem do universo em termos de água. Essa história de Terra, planeta, água, né? Nem vou cantar isso, porque é uma astrobobagem que não tem tamanho. A água tem muito em outros lugares. Qualquer lua de Júpiter tem mais água que a Terra. Então, água líquida. Só que no universo, muito próximo de zero absoluto, é tudo gelado. Mas em volta daquela fogueirinha, cada estrela, qualquer astrônomo principiante, quando olha uma estrela, ele fala assim, ó, a zona de água líquida, que a luz não é tão forte a ponto de vaporizar, nem tão fraca a ponto de congelar, é uma faixinha. Aqui, uma estrela igual ao Sol, tem essa faixinha em volta de onde está a Terra, não é por acaso. Então, é isso que vai ser procurado. Planetas rochosos, que são bem pequenininhos, bem perto da estrela, a ponto de ter água líquida. Não precisa ver que se tem água líquida lá, porque vai ter. Não só vai ter, porque é a coisa mais abundante que tem no universo, como os 6 elementos biogênicos, é o lixo e vai estar em todos os planetas. Então, se a vida lá acontecer pelas mesmas leis que aconteceu aqui, não for um milagre, vai ter um monte de lugares que a gente vai ver se tem ozônio e metano. Mas, escuta, como é que vai ver? Né? Os telescópios de hoje não são muito melhores que os nossos olhos. Quando a gente olha uma estrela, lá a gente recebe luz que vem dos planetas. Cada 1 bilhão de fotos que vem de uma estrela, um é de um planeta, naquele borrão. Mas você vai falar, opa, peguei um fóton de um planetinha. Não, precisa muito fóton para analisar dezenas de milhares, não precisaria ter um olhão grande, maior do que os telescópios atuais. Né? Então, precisa ter um olho grande e com acuidade suficiente para separar o planetinha da estrela. E aí você põe no mesmo espectrógrafo que analisou a Terra, de fora, põe lá e vê se dá o mesmo sinal. Terra. Né? Então, acabou de ser descoberto aí o 10º planeta na zona habitável, que é o Próxima B. Né? Tem 10 planetas nas zonas habitáveis, dentro dos 4.000 que já conhecidos, e são estimados 40 bilhões de planetas tipo Terra na zona habitável, que a gente vai visitar e pôr um X. Tem ozônio? Não tem ozônio. Tem metano? Não tem metano.
Isso vai precisar de olhos grandes com uma acuidade visual fantástica. São chamados os telescópios extremamente grandes, né? A FAPESP se tornou sócia do primeiro que vai entrar em operação em 2021, o Gigante Magalhães, 4%, né? Custa $1 bilhão. Custa não, é um investimento, porque o retorno disso em tecnologia, na ciência, sempre foi muito maior. Quer dizer, o PIB da humanidade é baseado nas leis de Newton, né, na internet, que são produtos do trabalho científico. Vocês vão estar participando, então, então só para terminar, em poucos anos, 10 anos, dessa lista tem, não tem, tem, não tem. Se tiver, né, é um atestado de que a vida é uma mera oportunidade no lixo cósmico e não um produto de uma intervenção. Nós vamos estar vivos, se tomarmos conta da nossa saúde até lá, né? E nós vamos ter as gerações futuras, né? Vão estar discutindo esse tema, não mais olhando para a Bíblia, ou Bíblias, né? Mas olhando para a lista de dados científicos. Vai ser a primeira vez na história que nós teremos essa oportunidade de discutir em base a dados. E vocês estão convidados a participar dessa aventura.